amados? Amém? Amém. Aleluias. Todos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Amém. Aleluias. Antes de mais nada, diga assim comigo, meu querido: toda honra, o mais alto, toda honra, toda glória, seja dada ao Senhor. Amém? Dê uma forte salva de palmas a Ele, porque Ele merece toda honra e toda glória. Queridos, me sinto honrado, aleluia, de mais uma vez poder, aleluia, ocupar esta tribuna. Que sempre nós costumamos dizer, sempre que temos, ainda que já familiarizados com a palavra do Senhor, ainda que já sendo de praxe, ou seja, sendo de costume, estar sempre ministrando a palavra do Senhor, mas sempre que nos é dada essa oportunidade, é algo de muita responsabilidade que nos é passado nas mãos. Sabe por quê, irmão? Pode ser uma pessoa que já prega há 30, 40 anos, ou começou ontem. Sempre a pessoa vai ficar com receio. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus não erra, mas o homem erra. A palavra de Deus é santa, mas o homem não. A palavra de Deus, ela é certa, mas o homem tende a errar. Por isso, meu querido, mais uma vez, subo a essa tribuna com uma responsabilidade muito grande em meus lombos. Sabe por quê? Porque falar sobre avivamento é algo que nós entramos em uma batalha espiritual. Vou confessar algo para os irmãos. Ao longo dessa semana, irmãos, eu achava que no dia de hoje eu estaria ministrando a palavra do Senhor com meu rosto todo roxo. Porque, irmãos, foi bastar ser feito este convite que Satanás começou a se levantar de uma tal forma ali na fábrica a qual nós trabalhamos, a ponto de japoneses, eu achava que iam avançar. E nós, conhecedores da verdade e dotados do Espírito Santo que mora em nós, obviamente não iríamos fazer nada, simplesmente iríamos repreender ou clamar ao Senhor se acontecesse algo. Mas eu imaginava, irmãos, eu estava achando que iria vir pregar machucado. Mas graças a Deus o Senhor não deixou acontecer nada. Mas é assim, irmão, quando se fala sobre avivamento, quando se fala sobre um tema a qual vai mexer com o reino espiritual, Satanás ele se levanta para tentar barrar a obra do Senhor. Mas aqui você está para adorar a Ele. Aqui eu estou para falar a palavra do Senhor ao seu coração. Amém, queridos? Amém. O nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado nessa noite. Amém? Aleluia. Enquanto você acha aí livro de Atos 1 e 8, passagem muito conhecida, eu quero externar meus agradecimentos primeiramente a Deus. Aleluia. E também agradecer ao muito digno pastor Diego Feliciano, que esteve sendo sensível à voz do Espírito Santo e nos convidando para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Quero dizer que meu nome, irmãos, aleluia, ele faz jus ao que eu sou, viu? Eu sou o menor dos profetas. Aleluia. Oséias, irmãos, foi um bem pequenininho que, aleluia, só está ali porque está descrito na Bíblia. Então, meus queridos, não venha, aleluia, se você veio aqui, irmão, nessa noite falando, hoje eu vou lá porque vai ter gente de fora. Irmão, você vai sair daqui totalmente decepcionado, porque o homem não pode oferecer nada, irmão. Quem pode oferecer alguma coisa para você é aquele que está aqui no nosso meio, aquele que me enviou neste lugar. Amém? Aleluia. Queridos, Atos capítulo 1 e versículo 8. Amém? Aleluia. Depois você já prepare aí Joel 2, do 28 ao 30. Vamos fazer duas leituras para o start desta palavra. Atos 1 e 8 diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mais uma vez leiamos todos juntos, vamos lá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Agora abra sua Bíblia no livro de Joel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Jesus. Glórias a Deus. Lá em um dos profetas menores, glórias a Deus. Joel está depois do meu xará, viu, queridos? Se você sabe onde está Oséias, é só folhear algumas folhas da frente, você encontrará Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 30. Aleluia. Eu aguardo todos acharem, para todos participarmos da palavra do Senhor. Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 30. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, e sangue e fogo, e colunas de fumaça. Vamos ler até o 32. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Leiamos o 28, todos juntos. O 28 e o 29. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Amém? Aleluia. Já foi orado. Pode se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor esta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Queridos, esse tema, aleluia, avivamento. E nós estivemos vendo ali, no lindo cartaz a qual foi confeccionado, que o tema dessa campanha, aleluia, diz assim: aviva a sua obra. Queridos, avivamento é o que já foi falado aqui. Na verdade, para você ver como que o Senhor, o Espírito Santo, ele confirma, ele testifica, porque na verdade já foi pregado aqui essa noite, porque o Espírito Santo já confirmou a palavra. Minha esposa esteve vindo aqui e disse, irmãos, que nós temos conceitos errados sobre avivamento. O irmão Kumiyoshi esteve vindo até a tribuna e dizendo que nós não podemos pagar o mal com o mal. Devemos rever conceitos. Nossa querida e amada irmã esteve dizendo aqui, no líder. E realmente, irmãos, é algo que nós temos que ter. E nessa noite, nós vamos entender, irmãos. Nós vamos entender alguns pontos que nós temos que saber. O que produz o avivamento em nossas vidas? Como minha esposa esteve me dizendo aqui, irmão, nós atribuímos a palavra avivamento simplesmente, veja bem, atribuímos a palavra avivamento simplesmente com manifestação do Espírito de Deus. Mas, no entanto, irmãos, o avivamento, ele não traz somente a manifestação de Deus. Muitos, quem sabe até
alguns dos que estão aqui, ou alguns por aí, ou os que estão nesse país, quem sabe pensam, né? Nossa, o dia que eu voltar para o Brasil ou ir passear para lá, Deus queira que Ele me conceda a oportunidade de ir lá no Gideões, né? Que gostoso, né? Quando a gente assiste aqueles DVDs e tá ali aquele... só escuta aquele glória e aquela bagunça, né, irmão? Aí quem sabe a gente olha aquelas imagens e fala, olha, isso aí que é avivamento. Isso aí que é participar de um culto avivado. Não é igual esses cultos por aí, esses cultos do Japão. Mas engano meu e seu se pensamos assim, meu querido. Porque a manifestação do Espírito de Deus em si, ela não é o avivamento. Ela traz o avivamento, mas não é o avivamento. E nesta noite, nós vamos entender algumas questões. Eu quero que você repita o título dessa mensagem comigo. Marcas, mais alto, marcas de um verdadeiro avivamento. Quando o Senhor, Ele traz um avivamento na vida da igreja, quando o Senhor traz um avivamento, um verdadeiro avivamento na vida de uma pessoa, meu querido, existem coisas que nós podemos presenciar na vida dessa pessoa que foi avivada, na vida dessa pessoa que recebeu o avivamento vindo da parte de Deus. Muitas pessoas confundem também algo sobre a santidade. Muitas pessoas olham uma pessoa que está ali pulando, está só de um pé, está fazendo aviãozinho, está fazendo helicóptero dentro do meio da igreja, cai na unção, e isso e aquilo, e quem sabe a gente fala, olha, essa pessoa é espiritual. Mas no entanto, irmãos, volto a dizer, manifestação do Espírito não quer dizer nada também com espiritualidade. Certa vez, pastor Diego, existia um pastor que passou pelo nosso campo já, pelo campo de Moca, pastor Paulo, hoje está lá pro lado de Toyota. Ele contou um testemunho que sempre que ele pregava, ele tinha recém assumido a igreja, e sempre que ele pregava aquelas palavras, vai, erga sua mão, glorifica. Aí os irmãos levantavam e lá no canto, lá no fundo da igreja, lá no cantinho, tinha um irmão que só estava aqui. Ele ficava incomodado com aquela situação, porque ele pedia, né? Acho que ele era desses pastores que gostam que o povo vai para cima e tal. E vai, levante sua mão, diga glória, diga aleluia. Aí passou o culto, irmão, ele injuriado, falou, mas não pode, esse irmão não abre a boca para nada. E foi, irmão, aí deu outro fim de semana, ele trouxe uma mensagem que levantava o povão de novo. E vai, Deus está aqui, olha o anjo está passando aí, olha o quarto homem está aqui no nosso meio. E ele mais injuriado, ele voltou quase desviado para casa, irmão. No terceiro dia, terceiro fim de semana, o pastor de novo trouxe uma palavra que o céu ia abrir, segundo o pensamento dele. E o irmão lá atrás só aqui, braço cruzado. Aí ele não aguentou, irmão, acabou o culto, ele foi conversar com esse irmão. Irmão, paz do Senhor, paz do Senhor. Então, irmão, é o seguinte, antes dele falar, ele interrompeu o pastor. O irmão interrompeu o pastor. Falou, pastor, antes que o senhor fale alguma coisa, eu queria louvar a Deus pela sua vida, pastor. Ele já ficou meio assim. Sabe por quê, pastor? Porque, nossa, quando o pastor prega, eu sinto tanto a presença de Deus, pastor. Quando o pastor prega, o meu coração parece que vai sair pela boca, pastor. Eu fico ali no fundo, só meditando nas palavras que o pastor fala. E o Espírito Santo de Deus começa a me encher, pastor.
Ah, pastor, como é gostoso ouvir as suas mensagens, pastor. E eu saio daqui cheio do Espírito Santo. Você está vendo, irmão, como manifestação do Espírito de Deus não é sinônimo de espiritualidade? Não é sinônimo de santidade? Não é sinônimo de avivamento? A manifestação de Deus, ela traz o avivamento para as nossas vidas. Agora, a santidade, irmãos, não quer dizer que alguém que esteja santo, alguém que esteja ali sendo manifesta a presença de Deus na vida dele. Irmão, se nós tivermos com o nosso coração aberto, se nós tivermos, irmãos, não com o coração de pedra, sabe aquelas pessoas que vêm na igreja e falam, vamos ver o que vai dar hoje o culto. Quem será que vai pregar? Ah, se não for o pastor Diego, sei não. Essa é uma mensagem meio xoxa. Ah, não, eu só boto fé se for obreiro fulano de tal. Aí, irmão, Deus não age. Deus não visita uma pessoa dessa forma, que pensa dessa forma. Nós sempre temos pregado ali na igreja, irmãos, que nós não devemos classificar pregador A ou pregador B. Por aí, irmãos, disseram para mim uma vez, pastor, que eu sou um pregador avivalista. Mas eu disse para essa pessoa, eu falei, não, engano seu. Não, pastor, mas veja, quando o pastor prega, olha, eu acompanho aí os trabalhos que o pastor prega, os festividades, que é isso, que é aquilo? Eu falei, não, filho, eu não sou um pregador avivalista. Porque eu, por si próprio, não trago avivamento para ninguém. Quem é avivalista é Deus, irmão. Quem é avivalista é o Senhor Jesus. Nós apenas somos pregadores. Que se Deus quiser, até mesmo nessa noite, irmãos, se Deus quiser, se Ele quiser, Ele pode trazer um mover do Espírito aqui no nosso meio. Mas porém, se Deus não quiser, quem sabe Ele queira avivar-nos somente através da palavra. Quem faz, irmãos, é Deus, não é o pregador. Então, meus queridos, nós temos que saber que quando nós recebemos um verdadeiro avivamento, Ele nos traz marcas. Repita comigo, marcas. E nós lemos aqui, irmãos, a primeira leitura que nós fizemos, Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude de quem, igreja? Do Espírito Santo. Essa virtude, na sua palavra original, ela, quando foi traduzida para o português, ela foi tirada da palavra dínamos. Aleluia. Que no latim, ela vem de dunamis. E todos sabem, principalmente os homens, sabem que tudo que tem dínamo gera o quê? Energia. Gera poder, gera força. E diz aqui a palavra do Senhor, mas recebereis o dínamos, que é a palavra original. Recebereis o dunamis, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Mas agora eu abro um parênteses aqui, irmão, e digo que tudo o que Deus nos dá, Ele não nos dá de qualquer forma. Tudo que Deus nos dá, irmão, Ele nos dá com um propósito. Repita comigo, Deus só nos concede algo com um propósito. Ué, irmão, agora os que são pais vão convir comigo. Se o seu filho, irmã Lídia, ou sua filha, chegar na irmã e falar assim, mãe, me dá 500 mil ienes. O que a irmã vai falar? Ô filha, demorou, tô aqui, filha. A irmã vai falar isso ou não? A irmã vai falar o quê? Pra que você quer tudo isso? Pra quê?
assim é o nosso Pai que está no céu. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ter tal dom, eu quero ser usado igual fulano de tal, igual o pastor ciclano, igual o cooperador fulano. Aí o que acontece, irmão? Deus, Ele tendo os dons na sua mão, Ele vai falar, mas então, meu filho ou minha filha, pra que você quer? Muitos, quem sabe, olham a vida do pastor Benihim e falam, ô Senhor, eu queria ter esse dom aí. Aí Deus fala, mas pra que você quer? Pra ficar derrubando os outros? Só pra pôr a mão nos outros e o povo cair? Você acha bonito isso? Pra quê? Tem que ter uma finalidade. Não, Senhor, eu quero ter o dom de profecia. Mas pra quê? É para estar enquadrado naquilo que fala a minha palavra? Que a profecia ela vem para exortar e para edificar? Se for para isso eu te dou. Agora, se for para depois você ficar batendo no seu peito e falar que isso não é eu que estou aqui nesse púlpito pregando, ei, meu filho, pode ficar na fila que você está lá no último. Os dons de Deus, o poder de Deus, ele também vem com um propósito na nossa vida. Que propósito é esse? É só nós continuarmos lendo. E ser-me-eis o que, igreja? Testemunha. Aleluia. Eles iriam receber poder, iriam receber dunamis, mas não só para ficar ali de um pezinho só e ficar falando só em língua, mas eram para ser o quê? Testemunhas de Cristo. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus, quando Ele nos traz um avivamento, Deus, quando Ele nos traz uma visitação dEle sobre as nossas vidas, vem sempre com um propósito. Segunda leitura que nós fizemos, Joel capítulo 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha a finalidade. E os vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Nunca Deus dá algo por dar. Ah, eu resolvi aqui, tá meio monótono aqui esse trono no céu. Eu vou dar uma chapiscada da minha unção lá na igreja. Não, meu querido. Quando Deus Ele nos visita, quando Deus Ele traz na nossa vida um avivamento, um poder, uma unção, ela vem com um propósito. E eu entro na palavra do Senhor nesta noite. Saio dessa introdução para sabermos que Deus Ele não nos dá nada por acaso, irmão. Deus não nos dá nada somente por dar. Nós vamos ver, irmãos, quais marcas de um avivamento genuíno ela deixa nas nossas vidas. Muitas pessoas falam, eu quero participar de um culto de avivamento para sentir a presença de Deus. Porque, volto a repetir, há um conceito errado sobre avivamento. O maior avivamento, irmão, é esse a qual está acontecendo agora, sabia? Mas como, pastor? Em um culto de avivamento, todos estão quietinhos, ouvindo o pastor falar. E sabe por quê, irmão? Não há avivamento se não houver compreensão da palavra de Deus. Pastor Marco Feliciano, os que acompanham as pregações do pastor Marco Feliciano vão ver que ele mudou totalmente a forma de pregar, irmão. Porque no começo, ele só ia para cima, irmão. Ele não gostava de ver a igreja quieta. Ele não gostava de ver ninguém com a boca fechada.
e ficava falando aqueles jargões lá que todos os grandes pregadores falam, né? E cara de pastel de feira, e maracujá de gaveta, que não sei o quê, abre sua boca, e vai. O pastor Marco era assim. Até que, um dia, foi aquela loucura, a pregação dele e tal. Aí o Espírito Santo, logo assim que ele entregou a palavra, devolveu a palavra, o microfone ao pastor, o Espírito Santo disse assim para ele: tá vendo aquela criança ali? Ele falou: tô vendo, Senhor. Vai lá até ela e pergunta para essa criança o que ela entendeu da mensagem. Ele foi até esse menino, o menino estava chorando, uma criança. Ele não fala a idade, mas se é criança, acredito que é uns 8, 9 anos, 10. E ele chegou: filho, Pai do Senhor, pastor. E o menino chorando ainda. Ele falou: filho, olha, o que você entendeu da palavra, filho? Aí essa criança disse assim: ah, pastor, eu não sei nada do que o pastor pregou, mas que eu senti bastante a presença de Deus, eu senti, pastor. Que eu glorifiquei, a beça eu glorifiquei. E agora não consigo parar de chorar, pastor. Mas o que o pastor pregou mesmo? Aí o Espírito Santo falou: tá vendo, filho? O que adianta tanto choro? O que adianta tanto glória a Deus? O que adianta tanto aleluia se o povo nem te escutando tá? Aí depois sai falando o quê? Não que foi uma bênção a palavra, mas a bênção o pastor que veio. Não que foi uma bênção aquela palavra que nós mastigamos e saímos daquele trabalho refletindo: nossa, mas que palavra, poxa vida, mas olha, eu não estava enquadrado nessa palavra que o pastor falou, que Deus trouxe. Eu vou passar a viver aquilo que foi pregado. Não sai falando isso, mas sai falando: olha, pastor Marco veio aqui, sabia que ia ser um avivamento. Mas e aí? Isso não é avivamento. Isso muitas vezes é emocionalismo. Então nós vamos saber, irmãos. Nós vemos aqui que Deus, Jesus, ele diz essas palavras: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E aqui em Atos 2, irmão, nós vemos as palavras de Jesus se cumprindo. Aleluia. Porque aqui no final do livro de João, nós vemos o mesmo Jesus antes dele ascender ao céu, ele dizendo assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aqui, irmão, depois que Jesus falou isso, se nós formos analisar e não somente ler a palavra do Senhor, mas estudá-la, nós vemos que passou aproximadamente 52 dias depois que Jesus falou essas palavras, depois dele ascender aos céus. Passando 52 dias, chegando então o dia do Pentecoste. Outra coisa que eu quero que você entenda, irmão. Muitas pessoas falam: ah, o culto foi um Pentecoste hoje, mas alguém sabe o que é Pentecoste? Poxa, o culto foi um Pentecoste total hoje, você perdeu, irmão. Mas Pentecoste, irmão, nada mais era que a festa da colheita. E aqui eles estavam, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Quando leem essa palavra, muitos já chegaram em mim: é, pastor, eles foram justamente batizados no Espírito Santo quando estavam no Pentecoste ali, porque cumprindo os dias de Pentecoste. É, meu querido, e cumprindo os dias da colheita. Olha isso, irmão. Por isso que nós não temos que apenas ler a palavra do Senhor, mas estudá-la. Aqueles que estudam teologia sabem muito bem que a teologia diz assim: que um bom leitor da Bíblia, ouça isso, repita comigo, igreja: um bom leitor da Bíblia, Um bom leitor da Bíblia se tornará um ótimo ateu.